Se você tem uma loja e perdeu cerca de 30% das vendas nos últimos 2 anos, eu tenho uma notícia que vai doer. O problema não é a crise, o problema não é a economia. O problema é que o varejo, como você conhece, morreu e agora eu vou te mostrar exatamente o que nasceu no lugar e como você pode não só sobreviver, mas prosperar nessa nova realidade. Olá, eu sou a Vitória Gomes, trabalho com varejo há mais de 12 anos, sou publicitária, fundadora da Buy Fashion Business. E depois de todo esse tempo trabalhando no varejo, estudando os últimos anos sobre inteligência artificial, projeção de mercado, comportamento de consumo, eu descobri o porquê tantas empresárias brilhantes estão perdendo espaço no mercado e, mais do que isso, montei um plano de ação para como você consegue reverter essa situação. E se você não agir de forma imediata nos próximos 6 meses, pode ser que já seja tarde demais. Porque a transformação está acelerando cada vez mais e quem ficar para trás, quem ficar paralisada, pode ser que não consiga mais alcançar. E nesse vídeo eu vou te mostrar a transformação completa que está acontecendo no varejo e como você pode apenas não só se adaptar, mas liderar essa transformação aplicando novas estratégias, porque as antigas já não funcionam mais. Em 2019, o varejo tradicional funcionava assim. Você abria uma loja, comprava no Brás ou nos fornecedores tradicionais, colocava uma margem de 100% a 150% acima e vendia ali para os clientes da própria região. O relacionamento ele era muito mais do presencial, o boca a boca funcionava muito, indicações e quem tinha melhor localização funcionava e ganhava. Agora em 2025, com toda essa aceleração digital, o cenário é completamente diferente. Seus clientes compram online de qualquer lugar do mundo, comparam o preço em tempo real, têm acesso aos mesmos fornecedores que você e o que você vende a 80 na Shein ele consegue encontrar por R$15. O que você muitas vezes leva dias e dias para entregar, a Shopee e o Mercado Livre eles conseguem ter entrega full para o mesmo dia, cliente já comprar e receber o produto. E mais, ainda entregando frete grátis. E o que você mais precisa entender é que essa mudança, essa aceleração, essa diferença não é só tecnológica. Ela é comportamental, econômica e principalmente estrutural. Não é só uma crise passageira, mas sim uma transformação permanente que só tende a acelerar ainda mais nos próximos anos. E quem não entender isso, obviamente, vai continuar perdendo espaço até não sobrar mais nada. E a nova economia, ela se baseia em 3 pilares principais que quem dominar esses pilares não vai só sobreviver, mas vai prosperar em um mercado cada vez mais competitivo e sofisticado. Então, se aqui na antiga economia você comprava baseado no achismo, eu acho que o azul vai vender bem, na nova economia a gente fala de compras de forma inteligente baseado em dados. Então, a análise de tendência mostra que nos próximos 60 dias o azul vai ter um aumento, uma procura maior de 60%. Aqui você consegue entender muito bem a diferença de como você consegue fazer uma projeção de tendências, uma projeção de comportamento, uma projeção pensada já para o seu estoque, para a sua realidade, para o tipo de produto e cliente que você atende. E só para você ter uma ideia, eu já tive uma cliente que só fazia compras baseadas em achismo. Então ela não tinha um planejamento, não tinha um plano estratégico. Antes da gente fazer o trabalho com ela, ela simplesmente ia para o Brás, comprava o que achava bonito, comprava o que os fornecedores iam indicando. Conclusão, o resultado disso era cada ida que ela ia, que ela trazia uma coleção nova, era uma sobra de 40%, 50% dessas mercadorias no estoque, justamente por não ter um plano de ação ali analisado, baseado em dados, em comportamento de consumo e principalmente para a região, para o tipo de público que ela estava atendendo. E com a implementação de ferramentas específicas dentro desse processo que a gente fez, a gente conseguiu fazer uma análise de tendências, monitoramento das redes sociais, um foco no comportamento de compra e comportamento de consumo, análise do histórico de vendas dela e principalmente da região. Então a gente fez todo um compilado disso, montamos um plano de ação estratégico para cada coleção. Então cada coleção a gente estruturava qual seria o tema, quais seriam os estilos de peças, a paleta de cores que a gente iria trabalhar e a proporção, a projeção de quantidade que ela ia comprar para cada um desses lançamentos.
O resultado disso, mais de 85% de acerto nas decisões de compras. Com apenas 5% de sobra e uma diferença aí de faturamento de mais de 100 mil reais. De forma bem estratégica e estruturada, o que trazia essa recorrência para ela todos os meses. Se na economia antiga você vendia uma blusa e falava para o cliente de forma aleatória, essa daqui custa 80 reais. Na nova economia, você vende experiência, você vende lifestyle. Se você é uma mulher que olha para o seu guarda-roupa e nunca encontra o que vestir, tá sempre atrasada e acaba sempre indo com a mesma roupa, pode ser que o seu problema esteja na composição do estilo de peças que você tem no seu guarda-roupa. E com base no seu perfil, com base no seu biotipo, você pode combinar esse vestido aqui com as outras 3 peças que você já tem da nossa loja, o que vai te possibilitar fazer inúmeras composições, mantendo o seu estilo básico e elegante da forma como você gosta. Mas hoje nas compras acima de 300 reais você ainda ganha um gloss personalizado da nossa nova coleção. Ou seja, você sai de uma coisa aleatória, de uma fala aleatória, para justamente trazer propriedade na sua fala, ir de acordo com a dor, com o desejo do seu cliente, ativando o processo de compra e, obviamente, gerando urgência com uma oferta irresistível. Eu tenho o caso de uma outra cliente que a gente montou um processo exclusivo de atendimento através do WhatsApp no 1 a 1 para que as clientes recebessem sugestões e orientações de peças personalizadas com base no estilo e com base no histórico de compras. Obviamente, olhando região e olhando também cada época do ano. Resultado disso, a gente conseguiu ter um aumento de 40% no ticket médio e também um aumento de 80% no faturamento total, trazendo aí um retorno de clientes para a loja em torno de mais de 70%. E se na antiga economia você precisava fazer tudo sozinha, tudo de forma manual, atolada no operacional, atolada de várias abas, várias planilhas, várias coisas diferentes, na nova economia, a gente tem inteligência artificial e automação de processos para deixar tudo isso funcionando de forma mais rápida e mais eficiente. A IA cuida do operacional e você foca ainda mais no tático e no estratégico. Por exemplo, a gente tem o caso de uma cliente aqui que ela gastava cerca de 5 a 6 horas por dia pensando em como ia responder aos clientes no WhatsApp, pensando em qual tema de conteúdo ela ia criar, em como ela ia montar a campanha dela. E a partir do momento que a gente inseriu alguns processos de forma inteligente, usando IA e automação, a gente conseguiu uma diminuição drástica desse tempo, dessas tarefas mais operacionais que ela gastava com o time, para uma redução de apenas 40 minutos, onde ela consegue supervisionar essas tarefas e focar todo o restante do tempo 100% em vender mais na operação. O resultado disso, a gente teve um aumento de 70% em 6 meses dentro da operação, fazendo todos esses ajustes e olhando para os processos de forma mais inteligente. E pode ser que você esteja pensando, Vitória, eu sei que na teoria tudo isso é lindo, mas na prática, como que eu começo a fazer essas mudanças e fazer toda essa transformação no meu negócio? Eu vou te explicar, com base da nossa estratégia, dentro da nossa consultoria, quais são os pilares que a gente trabalha e como você pode aplicar esses pilares no seu negócio também. Então, o primeiro pilar que a gente olha e que a gente trabalha é a parte de gestão estruturada. Primeiro, você precisa entender e fazer a organização da base do seu negócio mesmo. Então, pegar todos os dados de clientes, históricos de vendas, fornecedores, tipos de produtos, fazer análise do seu estoque. Porque não adianta você trazer IA, automação em cima de uma bagunça, em cima de uma zona. Então, todos os seus processos que você tem dentro do seu negócio, desde atendimento, vendas, caixa, estoque, toda essa parte de operação que você tem, você precisa organizar, arrumar a casa, que a gente costuma dizer, para justamente pensar em delegar para a IA, em delegar para a automação, entendendo exatamente onde você consegue acelerar de acordo com as necessidades e as demandas que você tenha. E uma coisa que eu sempre gosto de orientar as minhas clientes a fazerem é: faz uma lista de tudo que você leva tempo fazendo de forma operacional e que você acha, que você sente ali que você consegue delegar para outra pessoa ou para outra ferramenta fazer. Então, a gente conseguir fazer esse mapeamento, essa análise com base nesses dados é muito importante para as próximas decisões que a gente for tomar dentro desse plano de ação. É justamente aqui que a gente consegue identificar onde estão os gargalos do seu negócio e onde você está
perdendo dinheiro, deixando dinheiro embora sem você nem perceber. Com isso, a gente vem para outra etapa, que é a etapa de implementação de marketing baseado em dados. Então, segmentação inteligente, conteúdo personalizado, campanhas automatizadas, campanhas que geram diferenciação no seu mercado. Você literalmente para de ficar atirando para tudo quanto é lado, para de atirar no escuro e certamente atinge ali o alvo, foco, resultado, objetivo. E a gente tem o case de uma outra cliente que ela conseguiu aumentar a taxa de conversão dela de 2% para 10% só a gente fazendo esse ajuste nessa comunicação baseada em dados e comportamento. A partir disso, a gente já vai para o próximo processo, que é a etapa de vendas. Só que a gente faz essa etapa de vendas de uma forma mais automatizada e mais inteligente também. Então, follow-up, atendimento personalizado, gestão de relacionamento inteligente, estratégia para trabalhar comunidade pensando em escala e vendas. Dentro desse processo, cada cliente se sente único, se sente pertencente, mesmo a gente tendo uma operação trabalhando em grande escala. E sim, a gente vem para a parte de inteligência artificial aplicada. Hoje em dia, existem inúmeras ferramentas, inúmeras possibilidades de você ter o uso de IA dentro da sua operação, só que a gente faz a implementação de IAs específicas para cada necessidade real do seu negócio. Não é trabalhar com IA por IA, não é só ChatGPT, mas sim um sistema de IA que resolve seus problemas reais ali, que acelera os seus resultados e principalmente traz faturamento e lucro de forma mensurável. Dentro desse processo, algo que eu sempre falo para as minhas clientes e que eu aconselho para você também é: para de ser só mais uma funcionária do seu negócio, para de ser só mais uma pessoa que está ali passando o tempo e começa a ter esse olhar macro, esse olhar gerencial de forma 360 para o seu negócio. Então, quanto que você tem de meta hoje? Quanto que você já atingiu dessa meta? Quanto que tá o seu ticket médio? Quanto falta para você bater o seu resultado? Quais são os principais gargalos que tem no seu negócio hoje, que tem na sua operação, que demandam muito tempo? Porque se você vive o tempo inteiro ali imersa no operacional apenas e você não dedica tempo pro tático, pro estratégico, para você ter esse olhar macro, você mesma está impedindo o seu negócio de crescer, o seu negócio de prosperar. E nessa era que a gente está vivendo da nova economia, não dá mais para você brincar de ter um negócio. Você precisa sim ter esse olhar estratégico, esse olhar de empresária, porque o mercado ele está se sofisticando cada vez mais. História, mas em quanto tempo eu consigo ver isso sendo implementado? Aqui, com as nossas clientes, a gente faz um plano de ação para fazer a implementação desde o dia 1, mas a média que a gente trabalha são 180 dias para fazer essa implementação de forma estratégica, de forma acelerada e completa. E nos últimos meses aí, nos últimos anos, eu tenho dedicado a minha carreira a treinar, a estruturar operações e ao todo a gente já atendeu aí mais de 10 mil marcas, mais de 10 mil negócios que aceleraram com a nossa metodologia. A gente tem uma média de crescimento de 45% a 70% e uma redução de 70% nas tarefas e processos operacionais. Além de uma taxa de conversão de mais de 250%. E o mais importante de tudo isso é que a gente trabalha de uma forma muito humanizada e é o que eu aconselho você a fazer no seu negócio. Você não precisa perder a sua essência, você não precisa perder o seu jeito, você não precisa perder ali exatamente aquilo que faz as suas clientes estarem mais próximas de você. Pelo contrário, você potencializa isso se tornando uma empresária mais inteligente, onde você não vira um robô, mas você tem uma operação mais eficiente, mais lucrativa de acordo com os seus objetivos. E a diferença de fazer uma implementação dessa é que antes você trabalha de 12 a 16 horas por dia para ganhar pouco. Dentro desse cenário, você consegue trabalhar 8 horas por dia de forma mais inteligente para fazer muito mais dinheiro, para aumentar muito mais o seu faturamento. Obviamente, ter tempo para viver uma vida de qualidade, para viver uma vida mais livre da forma como você sonha. Se você quer descobrir quais são os 3 principais gargalos que estão impedindo com que a sua empresa aumente o faturamento, aumente o lucro, escale ainda mais, eu deixei aqui embaixo um diagnóstico gratuito para você preencher, onde a gente vai analisar o seu perfil, analisar a sua marca e passar para você aí quais são os gargalos que estão impedindo que a sua operação cresça e avance da forma como ela merece.
Se esse vídeo fez sentido pra você, se esse conteúdo fez sentido, deixa um comentário aqui embaixo, me fala como tá a sua realidade hoje, qual que é a realidade da sua empresa, que eu mesma vou estar aqui pra gente ter essa troca, pra gente interagir, conversar um pouco mais sobre isso, e manda também esse vídeo pra uma amiga, pra uma empresária que você conheça. Você sabe que ela precisa ver isso e começar a ter esse olhar mais estratégico pro negócio dela agora em 2025. Aproveita também para clicar no sininho, ativar as notificações e se inscrever no canal para você não perder nenhum dos nossos conteúdos.